Olha, pessoal, conjunto é algo tão elementar, mas no mesmo tempo tão profundo na matemática. Para conseguir definir direito e encontrar formalmente as propriedades, conseguir entender bem o que é conjunto, foi preciso muito amadurecimento matemático, tá? Sendo inclusive tema recorrente da matemática moderna e fonte de trabalho de matemáticos fantásticos, como Dedekind e Cantor. Isso no século XIX, ou seja, bem depois de cálculo, certo? Alguns dos paradoxos vamos chegar a ver nessa disciplina, mas agora vamos simplificar e dizer que conjunto é uma reunião de elementos. Cada elemento pode ser representado por um símbolo, pode significar alguma coisa, mas a matemática não está muito preocupada com isso, certo? O que ela está mesmo preocupada é que cada elemento seja distinto um do outro. Conjunto também não é ordenado, então qualquer permutação dos elementos dele entre duas chaves ainda é o mesmo conjunto, tá? Agora, nosso velho conhecido os naturais. 0, 1, 2 e 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos são bem abusados, certo? Eles mandam você adivinhar o que vem depois. Quem disse que esse conjunto não é 0, 1, 2, 10 mil, 20, 10 milhões, 20 milhões, 10 bilhões, 20 bilhões, não é? Improvável. Mas a ideia por trás é que a enumeração dos elementos é tão absurdamente óbvia que a associação primeiro elemento é 0, segundo elemento é 1, terceiro elemento 2 é evidente, tá? Mas 3 pontinhos não deixam de ser um abuso de notação e a prática deve ser evitada quando houver risco de confusão, certo? De toda forma, resta dizer que essa notação com chaves e os elementos escritos por extenso é chamado de representação por extensão. Esse N+ aí é o conjunto dos naturais positivos, que é, o conjunto dos naturais maiores que zero. E essa representação diferentona se chama representação por compreensão. Isso significa que todos os N vão passar por um filtro, esse à direita, e só vão estar no conjunto se a proposição for verdadeira. Esse tipo de representação é muito útil em computação, mas vamos deixar esses seus preciosos anos aí que seguem na universidade mostrar isso daí para vocês, tá? Talvez alguns tenham achado esquisito esse V ao contrário, não tenham visto antes, né? Basicamente, o V ao contrário é um I e o V no lugar é um OU, certo? São operadores lógicos fazendo o seu trabalho com proposições. Você vê que você faz a conjunção de duas proposições aí, né? Olha, o símbolo de pertinência, velho conhecido do ensino fundamental, né? Aqui não deixa de ser importante. No caso, quando vem esse E arredondadozinho, ele não está riscado, significa que o elemento à esquerda pertence ao conjunto à direita. Quando está riscado, não pertence, certo? Então, por exemplo, o quadrado pertence ao conjunto A, já a lua minguante não pertence ao conjunto A. Outros símbolos importantes incluem o contido, o conjunto vazio, a união, interseção. Aqui a gente vai só enfatizar aquilo que é importante para cálculo. Então, o conjunto vazio, por exemplo, é um conjunto que não tem elemento nenhum. Basicamente, um saco vazio matemático. Mas o conjunto vazio é muito importante em termos de representatividade para fazer com que as coisas funcionem algebricamente. Não vamos tratar em cálculo das propriedades de conjunto em si, certo? Mas, por exemplo, vamos querer dizer que um determinado conjunto de solução é vazio, significando que não há solução. O símbolo do contido é esse C espaçoso aí, com um tracinho embaixo. A está contido em B significa que um elemento pertencente a A automaticamente pertence a B. Veja que na própria definição, se a gente substituir o B pelo A, ficamos com um elemento pertencente a A automaticamente pertence a A. Bem, desculpem a extrema, pura e absoluta obviedade, mas acabamos de descobrir que A está contido em A. Uau! O fato de A estar contido em B não significa que A é diferente de B. Acabamos de ver isso, inclusive, né, com esse A contido em A. A figura aí dá a impressão de que A sempre cabe em B. E é verdade, mas pode ser que ele ocupe B todo, certo? Se a gente quiser expressar um contido mais estrito, a gente usa o símbolo de estritamente contido, que é apenas o C sem um tracinho embaixo, certo? Veja o conjunto 2, 3. Esse conjunto está contido no 2, 3, 4. Por quê? Porque se X pertence ao conjunto 2, 3, ele naturalmente pertence também ao conjunto com os elementos 2, 3, 4. E ele é estritamente contido porque o próprio conjunto 2, 3 é diferente do conjunto 2, 3, 4. A união e a interseção são operações sobre conjuntos que aparecem ocasionalmente na disciplina, tá? Tá aparecendo aí na tela, os conjuntos A e B. A tem os elementos 1, 2, 3 e B os elementos 3, 4, 5.
A união de A e B significa o seguinte: se um elemento pertence a essa tal união de A e B, ela pertence a pelo menos um desses dois conjuntos. No exemplo em tela, ficamos então com A união B igual ao conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Podemos escrever essa operação através do seguinte filtro: x tal que x pertence a A ou x pertence a B, usando aquele Vzinho, tá? Relembrando que o que a gente chama de filtro é essa proposição que a gente põe aí para selecionar os elementos. Se for verdadeiro, está dentro do conjunto, se não for, está fora. No caso da interseção, a gente solicita que x pertença a A e a B. Se a gente for usar a representação por compreensão, agora será usado um Vzinho ao contrário, certo? Ao contrário do OU ali, que era um V normal, agora seria um Vzinho ao contrário no caso do I. A interseção B, naturalmente, é igual a esse conjunto que tem um elemento só, que é 3, certo? Já que é o único que pertence a A e B no mesmo tempo. Continuamos com os dois conjuntos já citados e agora a gente vai trazer a noção de produto cartesiano. O produto cartesiano tem o seu papel. Vocês já devem ter ouvido falar de plano cartesiano e geometria analítica, né? Aquele 2 em cima do R2 é o tal produto cartesiano de R com ele mesmo, né? Dos reais com ele mesmo. A ideia do produto cartesiano é formar pares ordenados, sendo o primeiro elemento pertencente ao conjunto A e o segundo elemento pertencente ao conjunto B. Realmente, os pares são ordenados, tá? De maneira que 1, 3 é diferente de 3, 1. E tampouco o produto cartesiano de A e B é igual ao produto cartesiano de BA, certo? Claro que quando A é igual a B, aí a gente tem que A vezes B é igual a B vezes A, né? Em termos de filtro, a gente pode usar XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B, para designar o produto cartesiano de A e B. Para esses dois conjuntos, o produto cartesiano de A e B fica sendo esse conjunto com 9 elementos. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Se a gente fizer o produto cartesiano de A com ele mesmo, vamos ficar com outra lista de 9 números. Alguns aparecem na tela, outros vocês já podem ir imaginando, tá? Quais devem ser. O produto cartesiano de A com A pode ser abreviado agora com esse A ao quadrado. Se fosse A vezes A vezes A, o produto cartesiano do produto cartesiano de A com A e A, aí ficaria A ao cubo e assim por diante, certo? Agora, com a definição do produto cartesiano em mãos, a gente tem condições de definir uma relação binária. Uma relação binária nada mais é do que um subconjunto do produto cartesiano. Essa é uma definição bem abstrata na realidade. E é um pouco distante, né? Tenho que admitir, porque a gente espera que uma relação realmente incorpore em sua definição a grande gama de significados que uma relação falada pode ter, né? Por exemplo, o elemento à esquerda está relacionado com o elemento à direita se o elemento à esquerda for maior do que o elemento à direita, né? Isso aí faz sentido. Ou o elemento à esquerda está relacionado com o elemento à direita se o elemento à direita for representado por uma palavra em português com a mesma quantidade de letras que o elemento à esquerda. Também faz sentido, né? Mas a realidade é que essa definição mais abstrata, ela é extremamente flexível, genérica e incorpora assim isso, né? A matemática gosta de ir na essência das coisas. Então, veja que em quaisquer definições aí de relação que você tem interesse de usar, sempre vai envolver um conjunto de pares ordenados que pertencem à relação e outros que não pertencem, certo? Os que pertencem à relação, bem, definem a relação, ok? De forma que, num extremo, a gente tem a relação vazia, por exemplo, A está relacionado com B se o elemento de A for igual ao elemento de B, tá? Totalmente possível a relação vazia. Nesse caso, não teria elemento, né? Ou num outro, temos A vezes B, como, por exemplo, A está relacionado com B se o elemento de A vier antes do elemento de B na ordem alfabética de suas palavras. Pode ver aí no exemplo, né? Todos os pares vão estar relacionados. No caso em tela, temos a relação precisa aí correspondente aos pares ordenados A quadrado, B triângulo e C triângulo. Uma outra maneira de representar é usando diagrama, certo? Então, quando a gente tem um par ordenado XY pertencente à relação, a gente liga os elementos X e Y por uma curva. Por exemplo, vamos adicionar um novo elemento na relação anterior, formando uma nova relação, certo? Não a mesma, uma nova. O C agora vai estar relacionado com um quadrado. Observe que a gente ligando o elemento C com um quadrado, ficamos com um total de 4 curvas, tá? Além disso, de C partem 2 curvas. Mas isso é uma relação, então tudo bem. Não tem problema partir 2 curvas de C, tá? Nesse novo exemplo, temos um conjunto com elementos que vão de 1 a 4. E no outro conjunto, temos elementos que vão de 1 a 10.
Vamos gerar uma relação de forma que o par ordenado xy pertence a essa relação se x pertence a e y pertence a b. Isso seria o produto cartesiano, se eu parasse aqui, né? Mas vamos colocar uma proposição condicional a mais no filtro. Vamos colocar que x ao quadrado tem que ser igual a y. Dito isso, a gente pode então enumerar os elementos dessa relação. 1 está relacionado com 1, né? Porque 1 ao quadrado é igual a 1. 2 com 4, porque 2 ao quadrado é igual a 4. E 3 com 9, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Vamos unir essas curvas aí para você conferir como fica. Viram? Ok, pessoal, agora é hora de se exercitar, certo? Se quiserem pausar para continuar depois, isso aí é totalmente factível, tá? Até recomendado vocês irem devagarzinho e aí vocês podem fazer exercício no entretempo, ou então dormir, ou comer, ou ir para estudar outra coisa, enfim, o que vocês quiserem aí, e depois voltar com a cabeça fria. Lembre de olhar os exercícios linkados sobre o assunto, tá? Na descrição. Esses dois conjuntos em tela estão relacionados. Os pares ordenados correspondem a essas flechas indicadas. De maneira que o elemento à esquerda, de onde parte a flecha, está relacionado com o elemento à direita, para onde chega a flecha. Essa relação tem duas propriedades adicionais. Primeiro, veja que sempre parte uma flecha de um elemento à esquerda para um elemento à direita. Em breve vamos dar nome a esses conjuntos. Segundo, é garantido que apenas uma flecha parta de cada elemento à esquerda. Certo? Essas duas propriedades em conjunto definem uma relação como sendo uma função. Numa relação, por exemplo, é perfeitamente possível que mais de uma flecha parta de um mesmo elemento, tá? Mas não numa função. O interessante é que isso dá esse sentido de esquerda para a direita, porque cada elemento ali vai estar associado ao seu elemento à direita, e é somente um elemento mesmo, tá? Por isso também faz sentido chamar de aplicação de A em B. Então veja que o que a gente está pintando de azul à esquerda vai ser pintado de azul à direita. Nem todo mundo à direita é pintado, mas no caso da esquerda sim, todo mundo é pintado, certo? É obrigatório. Vamos destacar essa função especial, que é a identidade. É a função mais neutra que você pode imaginar. Se você entra com o elemento x, ela retorna esse elemento x. Isso para qualquer entrada. Observe que se ela não faz nada com o elemento de entrada, a única alternativa é o conjunto à direita ser igual ao conjunto à esquerda. Então a identidade é sempre uma aplicação de um conjunto para esse próprio conjunto, ou seja, uma aplicação de um conjunto para ele mesmo. No exemplo, a gente tem um conjunto à esquerda com 3 peças de dominó. A peça carroça de 1, 1 e vazio, e 2 e 1. A gente começa, por exemplo, com carroça de 1 e vai para onde? Bem, para ela mesma. Tudo isso é equivalente a dizer que a identidade de x é igual a x. Vamos considerar agora como conjunto A o conjunto de todas as placas no modelo antigo, certo? Possíveis. Então a gente tem um total de 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4 placas. 26 porque a gente tem uma letra do alfabeto para cada uma das 3 primeiras casas, e para as 4 casas restantes a gente tem um número que vai de 0 a 9, ou seja, 10 no total. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aqui a gente vai relacionar o elemento à esquerda com o elemento à direita da seguinte forma. A relação tem um par ordenado do elemento à esquerda com o elemento à direita, se o elemento à direita corresponde às 3 primeiras letras do elemento à esquerda. Ou seja, falando em bom português, isso aí é uma função que pega a placa e retorna as 3 primeiras letras da placa. E é uma função porque primeiro esgota todo mundo à esquerda, ou seja, todo elemento à esquerda vai ter uma flecha partindo dele, e segundo, não vai ter mais do que uma flecha de cada elemento à esquerda, certo? Claro, cada placa de carro só tem uma versão de suas primeiras 3 letras, tá? De fato, temos uma função. Agora vamos ter o conjunto à esquerda com os elementos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e o conjunto à direita com os elementos 1, raiz de 2, raiz de 3. Vamos dizer aqui que o elemento x à esquerda está relacionado com o elemento y à direita se y é igual a raiz de x. Ligamos então os elementos correspondentes, 1 para 1, 2 para raiz de 2, 3 para raiz de 3. E o que acontece com menos 1, menos 2, menos 3? Sobram.
é perfeitamente permitido para uma relação, mas não para uma função. Aqui temos um exemplo de não função, cuja primeira propriedade não é verificada, ok? A gente pode corrigir a relação criando uma nova relação com a correspondência de 4 para 2 e removendo os elementos -1, -2, -3 em A, certo? Ok, chega de ficar chamando o conjunto à esquerda de conjunto à esquerda e o conjunto à direita de conjunto à direita. O conjunto à esquerda vai receber o nome de domínio e o conjunto à direita vai se chamar contradomínio, ok? Para ficar claro. A imagem de uma função também é um conceito recorrente em cálculo, tá? A imagem de uma função é definida formalmente como f de x, onde x pertence ao domínio de f. Então, a gente vai ter informalmente todos os elementos para onde uma flecha vai, certo? A gente também pode escrever em forma de filtro, né? Olha aí na tela. Também a imagem de f sempre está contida no contradomínio de f, certo? É sempre um subconjunto do contradomínio de f. Pode ser o contradomínio todo? Pode, mas nem sempre. No exemplo, a imagem de f é o conjunto com os elementos 1 raiz de 2 raiz de 3 e 2, que corresponde ao contradomínio, certo? Isso é uma coincidência. E a função ganha uma qualidade especial quando isso acontece, tá? A gente vai chegar a ver isso depois. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, se o 4 for para o raiz de 3, iria sobrar o 2, e portanto a imagem de f não seria o contradomínio de f. Ok, pessoal? Nesse novo exemplo, os conjuntos A e B estão relacionados por essas flechas. Podemos ver que é uma função, já que cada elemento do conjunto A sempre parte uma flecha para o elemento do conjunto B, né? E é uma flecha só. Agora, além disso, essa função tem a propriedade de que nenhum elemento em B tem duas flechas chegando nele. Certo? Quando isso acontece, a gente diz que a função é injetora. Mas, formalmente, temos que f de x é igual a f de y, implica que x é igual a y, para todo x e y em A. Certo? Para essa sentença ser negada, bastaria achar dois elementos distintos, x e y, com f de x igual a f de y. Certo? A gente percebe que na função em tela não é possível negar, ou seja, de fato, f é injetora. Agora, vamos modificar o exemplo. A vai ser esse conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e B o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4. E agora a gente está vendo que o 4 e 5 vão para o 4. Olha o padrão aparecendo. Padrão de duas flechas chegando em 4. Então, de fato a função não pode ser injetora. Vamos ver por quê. Veja os elementos 4 e 5 em A. Com efeito, 4 é diferente de 5, certo? Só que apesar disso, f de 4 é igual a f de 5. Ora, isso é a negação da proposição. Para todo x, y em A, f de x igual a f de y implica x igual a y. Então, a gente negou, certo? Essa propriedade de função injetora. É um exemplo de função, ok, mas não é injetora. Nesse exemplo agora, temos três peças de dominó no domínio. Carroça de 1, vazio e 1 e 1 e 2. No contradomínio temos 1 e 2, tá? Essa função é caracterizada pelo seguinte: a peça de dominó à esquerda está relacionada com o número à direita se o número à direita representar o máximo dentre os dois números da peça de dominó, certo? Então, a carroça de 1 vai para 1, o vazio 1 vai para 1, o 1 e o 2 vai para 2, ok? A imagem da função é o conjunto 1 e 2. A gente tem flecha chegando nesses dois elementos do conjunto B, que é o contradomínio de F, tá? Então, a imagem de F é igual ao contradomínio de F. Quando isso acontece, a gente diz que F é sobrejetora. Em outras palavras, F ser sobrejetora equivale a dizer que a imagem é igual ao contradomínio de F. Tá bom? A imagem de F é igual ao contradomínio de F. Que é justamente o que acontece nesse exemplo. Vamos modificar agora esse conjunto B. Vamos inserir alguns elementos. 0, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso, o contradomínio não é mais igual à imagem. A imagem continua sendo o conjunto com os elementos 1, 2, certo? Mas o contradomínio já vai ficar maior, tá? Vai incorporar todas as possibilidades, 0 até 6. Tá bom? Então, a propriedade de que f é sobrejetora não é mais verificada nesse caso. Continua sendo a função? Sim. Continua sendo sobrejetora? Não. Vamos ver agora o que é uma função bijetora, o que vai ser simples, já que a gente já viu que é uma função injetora e uma função sobrejetora. Veja na tela uma função que vai de A para B, onde o domínio é 1, 2, 3, 4 e o contradomínio 5, 6, 7, 8. Essa função pode ser representada por f de x igual a x mais 4, já que 1 vai para 5, 2 para 6, 3 para 7 e 4 para 8. Observe que a imagem dessa função é o conjunto 5, 6, 7 e 8, que é justamente o contradomínio, portanto é sobrejetora.
Além disso, não há nenhum padrão em dupla flecha chegando para qualquer elemento do contradomínio, portanto, é injetora também. Uma função que é injetora e sobrejetora, a gente fala que é uma função bijetora. Vamos tentar abordar a seguinte questão. A gente vai tentar criar uma função que vai do contradomínio de f para o domínio de f. O nome dessa função vai ser a inversa de f, e ela vai ser denotada por esse f elevado a menos 1. Vamos seguir as flechas no sentido contrário. O que a gente tem é perfeitamente uma função. Veja, 5 relacionado com 1, 6 relacionado com 2 e assim sucessivamente. Poderíamos até mesmo representar por f elevado a menos 1 de x igual a x menos 4. Fique bem atento às propriedades de f, que é uma função injetora, sobrejetora e, portanto, bijetora. Vamos considerar agora o que acontece para uma função que não é sobrejetora. Perceba que nesse caso fica sobrando elementos no contradomínio, já que a imagem de f não é o contradomínio. E o que vai acontecer quando a gente tenta voltar nas flechas? Os pontos vão ficar sem correspondência, o que invalida a propriedade 1 de função. Portanto, o resultado é uma não função. Vamos considerar agora o que acontece para uma função que não é injetora. O que se nota numa função não injetora é que certamente pelo menos um elemento no contradomínio terá um padrão em dupla flecha chegando. Senão, a definição de função injetora não seria contrariada. Agora, duas flechas chegando no contradomínio não tem problema, a função continua uma beleza. Mas quando são duas flechas partindo, já que a gente está voltando, fere a segunda propriedade da função, que é o que acontece quando se tenta voltar pelas flechas. Tá bom? Uma relação com duas flechas partindo é perfeitamente viável, mas uma função, não. Agora, se a função for bijetora, como é o caso do exemplo original, a gente tem uma correspondência 1 para 1. E fica simples construir a inversa, basta voltar nas flechas. Qual seria a definição formal de uma inversa? A ideia é pegar a essência do que é uma inversa, tá? De uma função f, e ver o que ela consegue fazer quando se aplica, certo? O que há de mais essencial na inversa? A matemática tem dessas coisas, tá? Os elementos f de x estão todos no contradomínio de f. Então, quando se aplica f a x, estamos indo do domínio para o contradomínio. Quando a gente aplica a inversa, no caso f-1 em fx, a gente está partindo pela mesma flecha do contradomínio para o domínio. Ou seja, o que a gente está fazendo? Voltando de onde a gente começou. A gente também poderia, com um y no contradomínio, fazer a mesma coisa. Nesse caso, f-1 de y voltaria para o domínio de f. Por exemplo, f-1 de 5 nos levaria para 1. Em seguida, podemos pegar o caminho para 5 novamente, fazendo f de f-1 de 5, resultando em quem? Em 5. Ou seja, o que a gente está fazendo? Novamente, voltando de onde a gente começou. Tá bom? A gente fez isso tanto para o domínio quanto para o contradomínio. Essas duas propriedades em conjunto definem f-1 como a função inversa de f. Em outras palavras, a inversa de f é a função, tal que aplicada à original, nos dá a identidade, certo? Ou vice-versa. Pause o vídeo e tente achar argumentos para demonstrar que ela é única. Podemos tentar resgatar uma função que não admite inversa, tá bom? Isso é algo que dá para a gente fazer. Vamos ver como. A função em tela, por exemplo, não admite inversa, porque não é sobrejetora, o trecho está sobrando, tá bom? E o elemento sobrando tem aquele problema de ficar pendente quando a gente tentar voltar nas flechas pelo sentido contrário. O que a gente pode fazer? A gente pode restringir o contradomínio. Então, restringindo o contradomínio desses elementos que estão sobrando, a gente cria a possibilidade da função ser bijetora, tá? Ainda faltaria conferir se é injetora, mas no caso dessa função ela é. Então, tudo ok. Nesse outro exemplo, a função vai ter o defeito de não ser injetora. A função vai do conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4 para o conjunto B com os elementos 2, 3 e 5. Observe que tanto o 1 quanto o 2 em A estão indo para o 2 em B. Quando se tenta voltar pelo 2, o que acontece? Vamos encontrar dois caminhos. Isso é proibido numa função. Vamos ter que corrigir alguma coisa. O que? O domínio. O que podemos fazer? A gente retira o 1 ou o 2 no domínio. No exemplo, vamos retirar o 2. Isso que a gente acabou de fazer se chama restrição de domínio. A função passa a ser injetora e ainda resta verificar se é sobrejetora. Como essa função também é sobrejetora, após a restrição de domínio, ela se torna bijetora e possui inversa. Não vai ter mais problema, certo? De maneira geral, para resgatar uma função
De não ser sobrejetora, você corrige o contradomínio, e de não ser injetora, você corrige o domínio. No final desse processo, a função objetora tem inverso e todo mundo sai feliz. Vamos ganhar agora flexibilidade e capacidade de modelar com composição de funções. Atenção ao exemplo. Temos uma primeira função f de a em b com domínio o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o contradomínio o conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A imagem qual é? É o conjunto 0, 1, 2, 4, tá? Um conjunto contido no contradomínio de f. Temos uma segunda função g com domínio o conjunto 0, 1, 2, 4 e o contradomínio o conjunto 1, 2, 3, 5. A ideia aqui é a seguinte. A gente pega alguém no domínio do f e então a gente segue a flecha até o contradomínio. Então a gente usa o f de x como entrada para a função g. Por exemplo, com menos 2 no domínio de f, vamos para o 4 no contradomínio de f. Em seguida, a gente aplica g no 4 para ir ao contradomínio de g em 5. Dessa forma, g de f de menos 2 é igual a 5. A gente chama essa função resultante de g de f de x, ou g bola f de x. Isso aí é uma composição de funções. A ordem é do mais interno até o mais externo. No caso, o mais interno aqui é f de x e o mais externo é g de x. Então, estamos fazendo g de f de x, tá? No exemplo, g bola f de x levaria menos 2 para 5, menos 1 para 2, 0 para 1, 1 para 2 e 2 para 5. O que é importante para existir uma composição é que a imagem de f de x tem que coincidir com o domínio de g de x. Ok? Na sequência, a gente vai ver que se sobrar elemento em G, a composição não é a função, então não pode. Temos realmente essa restrição, tá? De que a imagem da função f tem que ser o domínio de G, vamos enfatizar isso. Uma outra maneira de ver a composição de funções é a seguinte. A gente pode pensar numa caixa para f e uma caixa para G. Então a entrada vai ser processada por f e vai nos retornar um valor intermediário, que então vai ser processado por G e nos retornar o valor final, que é G de f de x. Por exemplo, 0 entra na caixa de f e de lá sai 1. Em seguida, 1 entra na caixa de g, saindo de lá 1. Dessa forma, g de f de 0 é 1. A gente pode fazer a mesma coisa para f de g de x, que é até mais comum. Mas nesse caso, a primeira caixa seria g e a segunda f, tá? E se esse 7 aparecer no domínio de g? Bom, nesse caso, a imagem de f não vai mais coincidir com o domínio de g. Qual o problema? O f não vai ter capacidade de gerar o 7, que é a entrada do g. Portanto, o 7 vai ficar perdido no domínio de g quando a gente fizer g de f de x. Não pode. Vai ferir aquela primeira propriedade de função. Certo? Aqui a gente acaba essa primeira parte da aula, né? Aí a gente já vai para a próxima parte da aula agora, tá bom, pessoal? Quiserem pausar, descansar, ok?